Eu sou neuropsicóloga, né? Eu fiz psicologia na UFRJ, lá no Rio de Janeiro. E aí me mordeu essa questão do cérebro, de neurociências, e eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada a isso. Eu fui descobrir a neuropsicologia. E aí eu quis fazer um mestrado, ia fazer na USP, mas acabou não dando certo. Aí comecei a fazer na Unirio, mas foi em desenvolvimento neuropsicológico infantil, de função executiva. Então, a gente eu tenho trabalhado com ela esses anos em relação à neuroimagem, com memória em AVC e também em reabilitação cognitiva. A gente chegou a publicar alguma coisa de treino cognitivo, né? Eu desenvolvi com ela até umas sessões de treino cognitivo de estratégia de categorização semântica. Eu cheguei a fazer depois, eu acho que em 2016, a especialização dela de reabilitação cognitiva, e eu trabalho tanto com idoso quanto pessoas com lesão cerebral adquirida, muito mais com pessoas com lesão cerebral adquirida, AVC, no processo de reabilitação cognitiva dessas pessoas, sabe? Porque essas pessoas geralmente quando são adultos, jovens, elas precisam de realocação de estratégia de trabalho, sabe? Isso é um ponto que eu, às vezes, não consigo acessar direito, sabe? De dar uma orientação para essas pessoas em relação a mercado de trabalho, a desenvolvimento, né? Porque, na realidade, essas pessoas perderam uma função e o cérebro não está funcionando mais do jeito que devia funcionar, e às vezes ela não está mais adequada para aquele tipo de cargo. A integração ao mercado de trabalho com os problemas cognitivos e com uma idade que às vezes a maioria das vezes acomete as pessoas com AVC um pouco mais velhas, né? Não, a AVC é predominantemente uma doença, né? de idoso, tanto que meu estudo é com jovens. Então, assim, eu demorei para eu achar o perfil que eu tinha que analisar na ressonância magnética funcional. Eu vi quase 2.000 protocolos e consegui 25. A maior parte da população é a população idosa, né? Acho que a partir dos 40 anos, aí a gente já tem 45 anos, não uma queda, mas uma alteração realmente devido ao processo de envelhecimento, né? E aí é muito interessante, porque aí entra essa outra questão, né? Porque você coloca as pessoas, como é que você coloca as pessoas no mercado com outro item de, entre aspas, preconceito? É isso que eu acho que é importante. Aí entra um pouquinho no que eu acho que você e a Jéssica podem falar, não sei se mais coisas até isso, é a gente colocar que, vamos dizer assim, na longevidade, a gente tem caminhos neurais e tem caminhos que você pode exercitar para que essas coisas fiquem cada vez, assim, a gente, tipo assim, eu posso tomar uma vitamina, um exemplo, né? E essa vitamina não que vai me fazer virar um esportista aos 70, 80 anos, mas ela pode me dar uma condição de uma vida saudável, produtiva e ativa durante muito tempo. O que você traz, perdão, Alana, é o que a gente fala em reabilitar, né? Que é diferente do apenas estimular. Então, acho que é isso, você traz um pouco, e às vezes até as pessoas têm dificuldade de entender o que é estimulação cognitiva ou o que é reabilitação cognitiva. O que você traz é mais essa questão de reabilitar, porque você tem que se readaptar a novas situações, e isso vai envolver não só a parte biológica, mas também toda uma inserção social e compreensão familiar e dos próximos, das pessoas mais próximas, do que está acontecendo e de como o conjunto pode trabalhar para que você melhore.
né? Não só você, mas é um conjunto. Então, essa é a principal diferença aí que a gente vê entre uma estimulação apenas e uma reabilitação que é muito mais ampla, é muito mais complexa, né, Alana? Sim, é bem mais complexa. E adicionando o que a Jéssica falou e pegando um ponto que você falou, que você chegou e disse assim, eu mantive a minha mente ativa, continuei me desafiando, eu continuei procurando outras formas e tal. Assim, quando você mantém a sua mente ativa e se desafia a fazer as coisas, né, se desafia a enfrentar os impasses cognitivos que você tem, as limitações cognitivas, você vai criando um maior poder de enfrentamento, a sua motivação para enfrentar o problema é maior e, consequentemente, o seu resultado também é melhor. Por mais que sejam ganhos pequenininhos, você se mantendo ativa, você está desafiando o seu cérebro e ele está fazendo novas conexões. Também tem uma coisa que acontece. Quando a Jéssica fala que é importante a questão familiar, é muito importante mesmo. Porque, por exemplo, o que eu vejo muitas vezes com um familiar, que às vezes eu vou fazer avaliação de idoso com sintomas já de uma demência, de Alzheimer ou com um comprometimento cognitivo leve, é que a família, o parente mais próximo, o que ele faz? Ele, não está conseguindo fazer, deixa que eu faço para ela para fazer rápido, ou não vou deixar mais ela dirigir, ou não vou deixar mais ela ir sozinha e tal. É claro que você tem que minimizar riscos, quando não tem condição não pode fazer, mas assim, tirar isso da pessoa enquanto ela tem condição de fazer, você está empobrecendo o ambiente dela, e ela precisa de um ambiente rico, cheio de desafios, para ela manter a mente ativa. E essas trocas, eu acho que a pandemia foi péssimo em todos os sentidos para a gente nessa questão de isolamento social, fica muito virtual, tanto para o desenvolvimento infantil, como também para o idoso, para essa questão de longevidade mesmo, porque troca social, o convívio social, você está adequando sempre o seu discurso ao que a outra pessoa está quando você está conversando, porque você tem que respeitar o turno de conversa, você tem que adequar o seu discurso para o contexto do que está sendo dito, você tem que entender. Então, você está exercitando um monte de função cognitiva que é super saudável para você. Então, assim, quando o idoso começa a apresentar dificuldade de memória, assim, ou algum comportamento que possa deixar ele mais lento para fazer as coisas, a tendência da família é tirar para não sobrecarregar, mas isso é extremamente nocivo, né? Deveria deixar, assim, não está conseguindo fazer. O mais difícil é adaptar o ambiente para aquele idoso continuar sendo funcional, que quanto mais enriquecimento ambiental ele tiver, menos progressivo vai ser o impacto da doença em si, né? Não quer dizer que vai parar, mas vai lentificar um pouco, porque ele vai estar adquirindo ali, e aí em tempos, né? Ele vai estar adquirindo competências ali e fazendo a manutenção de competências que ele já tem, e ele não vai ficar totalmente isoladinho. Que a gente vê também, e idoso que se aposenta e fica em casa, ele começa a ter um declínio cognitivo, ele começa a ter um transtorno depressivo, porque ele já se sente inútil, porque não tá tendo mais o papel dele na sociedade, a sociedade segrega também. Então, quando essas pessoas param de ter assim, essa atividade, porque o trabalho é uma atividade que exige uma atividade cognitiva, elas tendem a ter um declínio de memória, e isso é bem nocivo. Então, é importante se manter ativo, tanto em lazer,
tanto quanto exercício físico, aeróbico, ter uma alimentação saudável, porque isso é fator protetor para declínio cognitivo. É bom que você tocou nesse assunto, Alana. Quando a gente fala em envelhecimento ativo, a gente não está falando em envelhecimento de você sair correndo, maratonas, não é? O ativo remete muito, né, à questão física, e não é apenas física. Claro que o físico ele é extremamente importante, a gente já sabe, já está aí muito bem divulgado todos os benefícios, mas quando a gente fala em envelhecimento ativo, vai muito além. De junção, né, da sociedade como um todo, de inserção social, isso realmente é um fator que ele traz muita riqueza para a pessoa e para as outras pessoas que estão ao redor, né? Realmente é necessário, quando a gente fala, por exemplo, de isolamento social, é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de demência a longo prazo, não necessariamente só a doença de Alzheimer, mas de maneira geral. E a gente tem que considerar também que o próprio processo de envelhecimento, a gente tem modificações no nosso organismo. Então, da mesma maneira que a nossa pele vai sofrer alterações com o processo, nosso cérebro também vai. Então, realmente, quando a gente fala, né, em reabilitar, a gente fala disso também, né, em estimular, que a estimulação está dentro da reabilitação. É importante, né, não só agora, mas ter um histórico de vida em que você está fazendo atividades de lazer significativas, está se exercitando e está desafiando a sua mente, né? A longevidade passa por isso, né? E é importante a gente trazer essa longevidade não só vamos dizer assim, nas atitudes, nas ações, mas a gente entender o que está por trás disso, que foi o que vocês duas falaram. Quer dizer, tem lógica na hora que eu escuto vocês falando, não é só eu falar que eu tenho que me desafiar. Nossa, o desafio traz essa reserva, eu tenho que construir esta minha reserva cognitiva para que na hora que eu precise dela, eu me desafie, utilize dos mecanismos externos que eu tenho para ir lá e puxar no armário a minha reserva cognitiva e adaptá-la no mundo externo. É mais ou menos isso que eu entendi, que eu acho que quem não é leigo pode entender. Por isso que a Jéssica estava falando, assim, não é só estimular, é um trabalho de compensar também, né? É um trabalho bem mais complexo. Você tem que ver o que se pode compensar, como você vai adaptar o ambiente para aquela pessoa funcionar melhor, como que ela pode compensar o impacto do problema cognitivo. E quando você tem reserva cognitiva, é que você fez mais estradinha, entendeu? Então, bloqueou aquele espaço, você tem mais estradinha para você ir ali e pegar e conseguir se safar naquele problema e ter mais acesso. Que aí o cérebro está compensando aquela lesão. Mesma coisa no déficit cognitivo, de degeneração cognitiva. Quanto mais conexões cerebrais você fez através de estimulação ambiental, né, de você se desafiou a sua mente, porque é como você estivesse juntando livrinhos na sua biblioteca. Quanto mais livrinhos na biblioteca você tem e está queimando os livrinhos, ainda você tem livrinho ali para sustentar, entendeu? Tem coisa para queimar ali. Então, assim, isso vai protegendo o seu cérebro, você vai tendo uma proteção no cérebro e o impacto é menor do que uma pessoa que não construiu estrada nenhuma. Então, é uma coisa a ser pavimentada mesmo ao longo da vida. Porque a gente fala assim, hoje já é mito, que não existe novos neurônios, né? Nascimento de novos neurônios ao longo da vida, sim, existe. Não é no cérebro inteiro, a gente sabe que são locais específicos, mas a gente tem neurogênese, sim, ao longo da vida. Isso daí já está mais... Antes não falava assim, a gente nasce com X e vai perdendo até morrer. Não, a gente vai criando. E não só nascimento, né, de novos neurônios, que a gente fala da neurogênese, mas também criação de novas estradas. Que aí são essas novas conexões que a gente chama a questão da neuroplasticidade, que está muito envolvida nessa, né? Nas árvores dendríticas ali, quando você cria novas conexões entre um neurônio e outro e entre outros neurônios. Então, isso realmente
possível, não só numa pessoa saudável, mas também pessoas que a gente sabe que tem algum déficit, mas treinando a gente consegue aí estabelecer novas conexões. E é importante lembrar que para a gente estabelecer novas conexões, não adianta ir ali ficar fazendo uma palavra cruzada, e ali ficar fazendo um caça... que tem, entrega para ele um caça-palavra que ele melhora. Não é assim, né? A gente sabe que não é dessa forma, até porque se a gente for fazer realmente um treino muito bem estruturado, muito bem desenhado, a gente sabe que isso vai treinar funções extremamente específicas e a gente não está treinando num todo, tem que ter um propósito. Não adianta eu sentar na frente da TV e falar que eu estou estimulando. Não adianta eu pegar uma palavra cruzada e falar que eu estou estimulando, que isso é mito. É importante, sim, ter esse processo de desafio, de estimulação. E às vezes é melhor se você sair para aprender dança de salão do que você pegar e ficar escovando o dente, porque dança de salão você tem que prestar atenção nos passos, prestar atenção no ritmo. E outra coisa, uma coisa prazerosa de você fazer. Então, assim, é importante aliar, eu acho que também é importante aliar esses aprendizados a coisas que dão prazer, né? Não fazer só por obrigação, né? Eu acho que uma coisa que a gente não botou aqui fala é qualidade de vida mesmo, você fazer as coisas com prazer, né? Porque quando se faz com obrigação, assim, o treino cognitivo, a reabilitação cognitiva não funciona, porque você não está mobilizado. Quanto mais você acha, aquilo vai me dar trabalho, aquilo vai não sei o quê, e aí você entra num círculo, uma bola de neve. O que vai acontecer? Ela não vai ter resultado. O resultado é uma coisinha, é tipo um tijolinho que você está construindo, mas ela não vai ter aquele tijolinho. E aí ela vai começar a se sentir mal porque ela não conseguiu o que ela estava esperando, que ela fez mais ou menos, aí não teve o resultado esperado, e tem a questão de expectativa também. E aí ela entra num ciclo de ficar triste e não estar motivada para fazer um negócio, para se desafiar, e aí fica menos motivada, aí vai ficando mais deprimida, e o fracasso vai reforçando esse sentimento ruim, esse sentimento de fracasso, né? Reforça o fracasso. A motivação, não só o trabalho de reabilitação que o profissional está fazendo, mas a sua motivação e o quanto você acredita que aquilo vai te trazer benefício, né? É muito importante. Então a gente volta de novo naquela coisa que se tem significado para mim, tem propósito, eu faço da melhor maneira. Não adianta eu ir lá e mudar o lado para comer e mudar e fazer palavra cruzada se isso não faz parte daquilo que eu sinto, não faz parte do meu propósito e muito mais, se eu não entendo, porque aí aquilo passa a ser como vocês falaram. Por isso que eu acho que a neuropsicologia, assim como o trabalho da gerontologia, eles fazem um conjunto. Quando a gente pensa na pessoa, a gente tem que pensar na pessoa de forma integral. Então, esta motivação, e quando a gente junta a neurociência com a psicologia, a gente vê que aí você fala de motivação, né, Alana? Você tá falando daquilo que é o interno, é o eu, que trata muito, vai além de você entender os neurônios, né? Vai além, é a visão que a Jéssica dá quando ela fala da gerontologia, vai além da ciência, né? Alana, obrigada, adorei te conhecer. Gostei bastante de te ouvir, acho que a gente está sempre aprendendo, independente... Eu costumo dizer que quanto mais a gente estuda, menos sabe, né? Porque vão aparecendo coisas que a gente fala, meu Deus, o que é isso? E eu acho que você trouxe muitas coisas importantes e eu gostei bastante de aprender contigo. Muito obrigado, eu acho que igualmente, tá? Porque eu aprendi bastante coisa com você também, que para mim, assim, eu não sou médica, né? Então... a gente arranha um pouquinho ali, né? Então, assim,
Você trouxe pontos muito interessantes, uma contribuição muito boa. Eu falo que a gente nunca é um ser completo, né? A gente aprende com todas as pessoas. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar para a gente, né? Quando a gente tem esse tipo de troca, é muito importante porque a gente vai se modificando e aprendendo também com as experiências das outras pessoas, né? Então, vivências são muito importantes. E essa construção que vocês trouxeram, até falando um pouco dessa reserva, né? Como isso é importante para todos, né? Então, eu acho que isso ficou muito rico, viu, Alana? Viu, Jéssica? Eu literalmente amei. Hoje tive uma aula, muito obrigada.